Você já se perguntou por que, em alguns momentos da vida, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar em ordem, uma sensação de inquietação te visita, um eco de pensamentos que não te pertencem parece dominar sua mente? Talvez você sinta o peso silencioso de não ter controle sobre a torrente de ideias que surgem, ou a frustração de se ver refém de uma mente que, por vezes, sabota a sua própria paz. Poderíamos, é claro, escolher ignorar esses sussurros internos, esperando que o tempo os dissipe. Ou, talvez, poderíamos nos entregar à ilusão de que a felicidade reside em buscar controle sobre o que é incontrolável, exaurindo nossa energia em batalhas perdidas contra as circunstâncias e as ações alheias. Muitos optam por esse caminho, sem perceber que, ao fazê-lo, abrem as portas para a ansiedade, a frustração e uma profunda desconexão com o próprio propósito. A verdade é que essa busca incessante por dominar o externo nos leva a um labirinto onde a paz se torna inatingível e a mente um teatro de sombras que consomem nossa vitalidade. No trabalho, essa mente desgovernada pode se manifestar como um fluxo constante de preocupações com o futuro, impedindo o foco e a produtividade. Em família, a ruminação sobre pequenas irritações pode corroer a paciência e a conexão, gerando distância e mal-entendidos. E na sociedade, a comparação constante e o medo do julgamento alheio nos afastam da autenticidade e da verdadeira liberdade. A boa notícia e a mais profunda verdade é que a saída desse labirinto não está fora, mas dentro de você, na capacidade inata de reprogramar a sua mente, de se tornar o regente dos seus próprios pensamentos. Neste vídeo, vamos mergulhar em 15 chaves psicológicas, inspiradas na sabedoria atemporal dos filósofos estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Não são truques vazios, mas princípios profundos que revelam o caminho para a serenidade e o autodomínio. Convido você a um mergulho que pode transformar sua percepção da vida e te guiar para a melhor versão de si mesmo. Antes de iniciarmos, convido você a escrever nos comentários: "Acredito em mim mesmo". Ao escrever isso, você inicia a jornada para se tornar a melhor versão de si mesmo. Se esse tipo de conteúdo te ajuda de alguma forma, mas caso você ainda não faça parte da nossa comunidade, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos iniciar! Chega de esperar. Este guia estoico prático é o caminho para você mudar a rota da sua vida. Fique até o final e depois acesse o link no comentário fixado. Feche os olhos por um instante e imagine sua mente em plena serenidade. Sinta a brisa suave da clareza e a quietude que anseia em seu ser. Agora, abra-os. Talvez, neste momento, você esteja atravessando uma fase onde a incerteza parece dominá-lo, onde cada pensamento se manifesta como um eco amplificado em seu interior, reverberando com uma intensidade que esgota sua alma. Compreendo profundamente a complexidade de sua jornada, a exaustão silenciosa que pode surgir quando a mente não encontra repouso. É natural e humano sentir-se assim, como se estivesse sozinho em um vasto oceano de pensamentos turbulentos, cada onda trazendo consigo uma nova preocupação, um novo cenário de ansiedade. Sua mente, sim, escuta tudo o que sua alma sussurra, e por vezes o que ela sussurra são medos e incertezas que parecem paralisar. No mais íntimo do seu ser, existe um anseio profundo por uma maestria interna, um desejo por um guia que vá além das promessas vazias de "pense positivo", oferecendo ferramentas reais, concretas, para gerenciar a torrente incessante de pensamentos. É uma busca secreta, muitas vezes não verbalizada, por um manual de controle mental que ressoe com a verdade de quem você é e com a força inabalável que reside em seu interior. Essa busca é um chamado da alma por clareza, por um caminho que leve à verdadeira paz, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que floresce de dentro. Uma armadilha sutil e ao mesmo tempo devastadora é a identificação absoluta com cada ideia que surge na mente, a crença equivocada de que você é seus pensamentos. Essa armadilha gera um sofrimento desnecessário,
Um apego doloroso a cada conceito, a cada julgamento que emerge, sem o discernimento de que muitos deles são apenas passageiros em sua consciência, não a sua essência. É como confundir as nuvens que passam no céu com o próprio céu. As nuvens são efêmeras, o céu permanece. Permita-se reconhecer que você é o observador, o palco onde esses pensamentos se manifestam, e não a peça em si. Diante dessa realidade, o estoicismo se apresenta não com truques superficiais, mas com profundas chaves psicológicas. Um convite à regência da alma, a reivindicar a soberania sobre o seu próprio intelecto. Como a sabedoria de Sêneca nos ensina com clareza atemporal. É tolo afligir-se com o que virá, pois o que virá talvez nunca chegue. Essa verdade ressoa com a alma que busca serenidade, convidando-a a desapegar-se da ansiedade do futuro e a focar no poder do presente, na capacidade de controlar a própria mente, independentemente do que o amanhã possa trazer. A verdadeira promessa que se revela e que se traduz em uma liberdade mental imediata é a compreensão de que a prisão genuína não reside nas circunstâncias externas que o cercam, mas na forma como sua mente escolhe reagir a elas. A libertação, então, não é um evento distante, mas um processo que se inicia agora, com o domínio e a maestria sobre seus próprios pensamentos. Epicteto, com sua clareza lapidar, nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas. A sua serenidade, perceba, responde à sua autodisciplina, e é na quietude da sua mente que você encontrará o caminho para a verdadeira liberdade. Quantas vezes nos vemos exaustos, como se estivéssemos tentando mover montanhas que não nos pertencem, desejando controlar o que é inerentemente incontrolável na vida. A maior fonte de nossa ansiedade mais profunda reside na insistência implacável em manipular aquilo que, por sua própria natureza, está completamente fora do nosso poder. As ações alheias, as reviravoltas imprevisíveis do futuro, as palavras que já foram ditas. É como tentar segurar a água que escorre inevitavelmente entre os dedos, um esforço em vão que só nos deixa com a sensação de perda e frustração. Essa luta contra o incontrolável nos aprisiona em um ciclo de preocupação e desassossego, afastando-nos da paz que tanto almejamos. Que tal experimentar, no exato instante em que um pensamento intrusivo ou perturbador surgir em sua mente, uma pausa consciente para um simples, mas poderoso questionamento? Pergunte-se com calma e sinceridade: isso está em meu poder de mudar, de influenciar, de controlar? Se a resposta que ecoa em seu interior for um não claro e ressonante, sinta a leveza indescritível de soltar. Observe esse pensamento como uma nuvem passageira no vasto céu da sua consciência, sem apego, sem julgamento, e então redirecione sua preciosa energia e atenção para aquilo que de fato está sob sua alçada. Este é o truque da classificação imediata, uma técnica sutil, mas profundamente transformadora, que o convida a desviar o foco do que não pode ser mudado para o que realmente depende de você. Ao direcionar sua energia e foco unicamente para o que está sob sua alçada, seus julgamentos sobre os eventos, suas virtudes que o guiam e as ações que você escolhe empreender, você se liberta da tortura silenciosa da frustração e da ilusão. De um poder que nunca existiu sobre o externo. Perceba com clareza, você não está quebrado por sentir a dor ou o desafio. Na verdade, você está sendo forjado pela adversidade, moldado por cada experiência. E cada passo em direção a essa compreensão profunda fortalece sua alma. Lembre-se, toda resiliência verdadeira, aquela que realmente sustenta, começa com a aceitação compassiva do que não podemos controlar, permitindo que a paz brote da compreensão. Essa é a promessa da calma libertadora, um estado de espírito acessível quando você escolhe focar no que é seu. Considere por um momento a imagem vívida de um barco em meio a uma tempestade furiosa. Se ele tentar lutar com todas as suas forças contra as ondas gigantescas, ele será inevitavelmente engolido pela fúria do oceano.
No entanto, se ele lançar uma âncora firme e profunda em terra firme, por mais que o balanço das águas o agite, ele permanecerá estável, resiliente, encontrando seu ponto de equilíbrio em meio ao caos. Seus pensamentos sobre o incontrolável, a vastidão dos medos e das incertezas, são como o oceano turbulento. Mas seus pensamentos sobre o controlável, sua capacidade de escolha e de ação interna, são a âncora invisível, porém inabalável, que o mantém firme. Esta é a metáfora da âncora invisível, uma poderosa imagem mental para guiar sua alma à serenidade. Você já notou como a mente, em sua tentativa de proteção, muitas vezes nos aprisiona em um futuro incerto, repleto de "e se", que nos impedem de viver plenamente o agora? A ansiedade que nos consome deriva, com frequência, do medo paralisante do desconhecido, da projeção incessante de cenários catastróficos que a mente, em sua criatividade desenfreada, elabora sem qualquer base sólida na realidade presente. É como se estivéssemos constantemente em alerta para um perigo que ainda não existe, um fantasma que só vive em nossa imaginação, mas que tem o poder de nos roubar a paz e a leveza do momento. Que tal experimentar um exercício que pode parecer, à primeira vista, paradoxalmente desafiador, mas que se revela profundamente libertador? Em vez de fugir dos pensamentos sobre o pior que poderia acontecer, que tal encará-los conscientemente, com coragem e discernimento? Imagine a perda, a dor, o fracasso, mas, e aqui reside a chave, imagine também a sua reação virtuosa a esses eventos. Visualize-se superando, aprendendo, adaptando-se com resiliência. Este é o truque da visualização protetora, uma técnica que não o convida a se desesperar, mas sim a se fortalecer, a preparar sua mente e seu espírito para qualquer adversidade que a vida possa apresentar. A ciência moderna, de forma notável, converge com essa antiga sabedoria. Expor-se gradualmente a pensamentos desafiadores em um ambiente seguro da sua própria mente diminui significativamente a intensidade da resposta emocional quando o evento real, porventura, ocorre. O cérebro, em sua incrível capacidade de adaptação, acostuma-se e a ameaça percebida diminui, tornando-se menos assustadora. É como um treinamento mental, uma vacina sutil que prepara sua alma para os embates da vida, fortalecendo sua resiliência interior passo a passo. Esse processo é o que chamamos de ciência da habituação emocional, uma ferramenta poderosa para moldar sua percepção e reação. Podemos considerar a sabedoria intemporal de Sêneca, que, apesar de sua riqueza e posição, praticava a escassez proposital, vivendo dias como se estivesse na pobreza. Ele fazia isso para treinar sua mente, para não temer o que é considerado pior aos olhos do mundo. Esse exemplo de Sêneca e a pobre voluntária nos mostra que a mente pode ser condicionada, educada, a não se abalar com as perdas, pois a verdadeira força não reside no que se possui, mas na capacidade de ser livre do medo da perda. A serenidade responde à sua autodisciplina, e esse treinamento da mente é um caminho para essa serenidade. Você já percebeu como, ao final de um dia, a mente pode se assemelhar a uma sala desorganizada, repleta de resíduos cognitivos, irritações não resolvidas, preocupações persistentes, arrependimentos silenciosos? O vazamento de energia dos pensamentos não processados é real e significativo. Deixar esse lixo cognitivo sem tratamento adequado, sem a devida reflexão, gera não apenas insônia, mas também uma ansiedade latente que se estende para o dia seguinte, comprometendo a clareza mental e a paz interior que tanto buscamos. Que tal experimentar um breve, mas profundamente transformador ritual antes do seu repouso noturno? É o truque da retrospecção estoica. Reserve alguns momentos para revisar mentalmente ou até mesmo por escrito os eventos do seu dia. Não com o intuito de julgar-se severamente, mas de aprender com a experiência. Pergunte-se: onde agi com sabedoria? Onde minhas ações foram virtuosas? Onde talvez falhei em manter a calma ou a razão? Onde minhas reações foram desproporcionais aos fatos? E, acima de tudo, o que posso aprender com cada um dessas experiências? Essa prática é um convite à autoconsciência e ao crescimento.
Este autoexame noturno não é, de forma alguma, um exercício de autopunição ou culpa. Pelo contrário, ele se manifesta como um fator silencioso de reprogramação noturna, um processo sutil, porém poderoso, de aprendizagem e consolidação neural. Ele prepara sua mente de maneira quase imperceptível para reagir de forma mais virtuosa e alinhada com a razão nos desafios do dia seguinte. É um trabalho interno, profundo e calmo, que permite que o cérebro processe e organize as experiências, transformando-as em sabedoria prática. Assim, a mente se torna um terreno mais fértil para a serenidade e a clareza que você tanto deseja. A virtude da autoconsciência prática reside precisamente na capacidade de observar a si mesmo sem julgamento, mas com o propósito elevado de aprimoramento contínuo. É a habilidade de transformar cada erro percebido em uma lição valiosa, cada tropeço em um passo para o crescimento. Lembre-se sempre, não é o que acontece fora de você que realmente importa para a sua paz. É sim como você escolhe reagir dentro, como sua mente interpreta e processa os eventos. Essa é a verdadeira essência da autodisciplina estoica, um caminho que leva à liberdade interior e à serenidade duradoura. Frequentemente, nos vemos presos em um labirinto de preocupações que esgotam nossa energia vital. O que os outros pensam de nós, a busca incessante por bens materiais que parecem nunca ser suficientes, o status social que se mostra tão efêmero. Essa tendência de supervalorizar o superficial é a fonte de um esgotamento silencioso, transformando opiniões alheias e posses transitórias em fontes de ansiedade profunda e frustração contínua. É como carregar um peso invisível que nos impede de sentir a leveza da existência, afastando-nos do que realmente importa para nossa alma. Que tal experimentar um exercício de desapego mental que pode redefinir sua percepção de valor? É o truque da escala de valor estoica. Quando algo externo perturbar, seja um comentário alheio que o atingiu, uma perda material ou a busca por reconhecimento, pause e pergunte-se com sinceridade: isso afeta a minha virtude, meu caráter, minha capacidade inata de raciocinar com clareza? Se a resposta que ecoa em seu interior for um não claro e libertador, então, e apenas então, podemos considerar que este evento é uma indiferente aos olhos da filosofia estoica e, portanto, não merece a sua perturbação. Permita-se soltar e sinta a leveza de um fardo que não é seu. Os estoicos, em sua sabedoria milenar, ensinavam um modelo mental profundamente libertador, a hierarquia dos bens. Eles compreendiam que a virtude, a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança é o único bem verdadeiro, o tesouro inabalável que reside em nossa alma. Todo o resto, eles categorizavam como indiferentes, coisas que podem ser valiosas ou não, úteis ou não, mas que sob nenhuma circunstância são essenciais para nossa felicidade genuína, ou para nossa paz interior. Perceba com clareza. A gratidão pelo presente, por tudo o que você já possui e pelo que é, reescreve fundamentalmente a percepção da sua realidade, transformando a escassez em abundância. A história de Diógenes, o filósofo cínico, que escolheu viver de forma simples, abdicando de bens materiais e vivendo em um barril, serve como uma poderosa ilustração. Sua vida demonstrava que a felicidade verdadeira não reside na acumulação de bens externos, mas na liberdade inata de se contentar com o necessário, com o que realmente sustenta a alma. Essa é a descoberta de Diógenes e a liberdade do desapego. Um convite a olhar para dentro, a reconhecer que a sua paz não pode ser comprada ou perdida em fatores externos, mas sim cultivada na solitude do seu próprio ser, na aceitação da simplicidade e da virtude. Se chegou até aqui, é porque está a um passo mais próximo da melhor versão de si mesmo. Convido você a se inscrever no canal e trilhar essa jornada conosco. Vamos em frente. Você já se pegou buscando uma vida sem problemas, como se a ausência de desafios fosse o caminho definitivo para a felicidade e a plenitude? Essa crença, por vezes ingênua, de que a felicidade é a mera ausência de dificuldades, é o mito da vida sem problemas, que paradoxalmente nos torna profundamente frágeis diante do menor contratempo. É como construir uma casa sem alicerces sólidos, destinada a ruir na primeira tempestade.
Essa ilusão pode nos deixar vulneráveis, despreparados para a inevitável e bela dança da vida, que inclui tanto a luz quanto a sombra, o sucesso e o desafio. Que tal experimentar um exercício que pode transformar sua percepção das dificuldades? Em vez de evitar pensamentos sobre os desafios que surgem em sua jornada, que tal encará-los não com medo, mas com a perspectiva de um aprendiz? É o truque da meditação da resistência. Pense em como você pode não apenas resistir às adversidades, mas de fato se tornar mais forte e resiliente por causa delas. Cada obstáculo, cada tropeço pode ser visto como um valioso treino para sua alma, uma oportunidade de forjar seu caráter e expandir sua capacidade de superação. Permita-se crescer através do que antes o amedrontava. A ciência moderna, com suas descobertas sobre o cérebro, confirma o que os antigos estoicos já intuíam. Ao visualizar a superação de um desafio, você pré-ativa circuitos cerebrais relacionados à resiliência e à adaptação. Esse é o efeito neural da resolução proativa. A mente, ao se preparar para o confronto, torna-se mais robusta, mais capacitada para lidar com a realidade quando ela se manifestar. É um treinamento silencioso, mas poderoso, que permite ao cérebro aprender e se adaptar, tornando-se mais forte e preparado para os desafios que inevitavelmente surgirão em sua vida. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e ao visualizar a superação, você sussurra força. Considere a imagem do carcará, uma ave de rapina que, de forma surpreendente, não foge da tempestade. Pelo contrário, ela voa destemidamente em direção a ela, usando o vento forte e os raios para alçar voos ainda mais altos. Da mesma forma, sua mente, ao invés de evitar as adversidades, pode aprender a usá-las a seu favor, transformando o caos em uma oportunidade para voar mais alto, para alcançar patamares de sabedoria e resiliência que antes pareciam inatingíveis. Esta é a metáfora do carcará em tempestade, um símbolo poderoso de como sua mente pode usar as adversidades para alçar voos maiores, mais altos, em sua jornada de autodescoberta. Você já se sentiu dominado pelo incessante burburinho da mente, como se fosse impossível encontrar um momento de quietude, um espaço para a clareza e a introspecção verdadeira? A tirania do ruído mental constante é uma realidade para muitos, um fluxo ininterrupto de pensamentos que impede a paz, que não permite que a razão atue com a serenidade necessária. É como estar em uma sala lotada, onde todas as vozes falam ao mesmo tempo, impedindo que você ouça sua própria voz interior, a voz da sua sabedoria. Que tal experimentar a força sutil e, ao mesmo tempo, profundamente libertadora de uma pausa consciente? É o truque da pausa consciente. Antes de reagir impulsivamente a um pensamento intrusivo, a uma emoção que o invade, faça uma pausa. Respire profundamente, lenta e calmamente. Observe o pensamento que surge em sua mente, não como algo que o define, mas como uma nuvem passageira no vasto céu da sua consciência. Sinta que você não precisa se apegar a ela, nem lutar contra ela. Apenas observe. Essa pequena pausa é um portal para sua liberdade interior, um momento de respiro que permite que a razão comece a se manifestar com clareza. A ciência moderna nos revela que a meditação e a prática da pausa consciente possuem um poder notável de modular a rede de modo padrão, DMN, aquela parte do cérebro que está ativa quando a mente divaga e não está focada em uma tarefa. Ao modular a DMN, você permite que a mente saia do piloto automático, daquele estado de ruminação constante, e entre em um estado de presença plena, de clareza e de consciência expandida. Esse é o efeito da ativação da rede de modo padrão, DMN, e a consciência, um convite para você habitar o presente com mais serenidade e discernimento. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e ao silenciar, você permite que a sabedoria ecoe. A capacidade de escolher ativamente não ser arrastado pela torrente incessante de pensamentos e emoções, mas de observar com calma, discernimento e então decidir a resposta mais racional e virtuosa, é o zênite da autodisciplina estoica.
Marco Aurélio, com sua clareza inabalável, nos lembra: não te perturbes com as coisas que não estão em teu poder. Mantém a mente no que está em teu poder e serás forte. Essa é a essência da liberdade estoica, a capacidade de ser senhor de si mesmo, de escolher a serenidade em meio ao caos. Sua serenidade responde à sua autodisciplina, e é nesse domínio interno que a verdadeira liberdade floresce. Em momentos de crise, de incerteza, ou quando a vida nos testa em suas profundezas, é natural que a dúvida se instale, sussurrando em nossa alma sobre a nossa própria capacidade de superar. Essa voz interior, por vezes, nos leva a subestimar a força inata que reside em nós, obscurecendo a visão da nossa própria sabedoria. Essa é a dúvida silenciosa sobre a própria capacidade, uma tendência que nos leva a pensamentos de incapacidade, como se a luz que brilha em nós tivesse diminuído. Que tal experimentar um exercício de conexão interior que pode despertar sua força mais profunda? É o truque do mentor interno. Feche os olhos por um instante, respire calmamente e visualize com todos os detalhes que sua mente puder criar a sua versão mais sábia, mais calma, mais virtuosa. Pense nela, sinta-a. Como essa pessoa, essa essência dentro de você, lidaria com o desafio que se apresenta agora? Como ela se comportaria? O que ela pensaria? Como ela agiria? Sinta-se conectado a essa força, a essa sabedoria que já existe em seu interior, apenas esperando para ser acessada. Ao se conectar com essa imagem vívida de sua versão mais forte, mais virtuosa, você ativa um efeito psicológico profundo e poderoso, o efeito Galateia e a autoprofecia realizada. Ao visualizar e genuinamente acreditar nessa sua versão aprimorada, você inconscientemente direciona suas ações e pensamentos para manifestá-la em sua realidade. É como se você estivesse programando seu próprio ser para alcançar aquele ideal, construindo pontes entre o que você é e o que você pode se tornar. A mente não distingue o que é real do que é imaginado com clareza, e ao alimentar essa imagem, você a torna cada vez mais real. A busca de Aristóteles pela eudaimonia, o florescimento humano, a realização do potencial mais elevado, nos lembra que a verdadeira realização está em despertar e manifestar essa virtude inata. Sua melhor versão já existe dentro de você, não como um ideal distante, mas como uma semente pronta para germinar, esperando apenas ser despertada pela sua intenção e pela sua prática. É um convite a reconhecer a luz que já existe em seu ser, a cultivar a sabedoria que reside em sua alma e a permitir que ela o guie em cada passo da sua jornada. Sua mente escuta tudo que sua alma sussurra, e agora ela sussurra força. Você já se viu consumido por uma preocupação excessiva com detalhes triviais, com a busca incessante pela perfeição em coisas que, no fundo, são efêmeras? Ou com medo paralisante de perder o que é transitório na vida? Essa obsessão com o passageiro, com o que não tem substância duradoura, gera uma torrente de pensamentos ansiosos, aprisionando-nos na prisão do apego à perfeição e o medo da perda. Essa busca nos rouba a paz, obscurecendo a visão do que realmente importa e nos afastando da serenidade que tanto buscamos. Que tal experimentar um truque paradoxalmente libertador que tem o poder de redefinir sua perspectiva e dissolver a importância de preocupações menores? É o truque da urgência existencial. Convido você a uma reflexão profunda e, ao mesmo tempo, calmante. Lembre-se da sua própria mortalidade, da transitoriedade inerente de todas as coisas na vida. Essa perspectiva poderosa, a do memento mori, não é para causar desespero, mas sim para trazer clareza. Ela dissolve a importância de preocupações menores, focando sua atenção no que é realmente essencial para a sua alma e para a sua existência virtuosa. A ruminação incessante sobre pequenos problemas, sobre as minúcias que nos consomem, pode ativar a resposta ao estresse em nosso corpo, elevando os níveis de cortisol e nos mantendo em um estado constante de alerta e ansiedade. No entanto, a perspectiva da mortalidade, paradoxalmente, pode trazer uma clareza profunda e uma urgência renovada para viver com propósito, para focar no que é realmente significativo.
Este é o efeito cortisol da ruminação, um contraste revelador que nos mostra como a sabedoria antiga pode acalmar a tempestade moderna dentro de nós, redirecionando nossa energia para a virtude e o sentido. Marco Aurélio, um imperador e filósofo estoico, mesmo diante de guerras, traições e das vastas responsabilidades de seu cargo, demonstrava uma clareza inabalável sobre a vida e a morte. Ele buscava motivos para ser grato pela existência e pela oportunidade de praticar a virtude. Sua sabedoria ressoa em suas meditações. Você deve agir de acordo com a natureza, mesmo que isso signifique se encontrar com a morte. O que importa é viver bem. A morte para ele não era uma ameaça, mas uma conselheira, um lembrete constante para vivermos plenamente, com retidão e propósito, dissolvendo assim as preocupações menores. A gratidão pelo presente reescreve a percepção da realidade. Frequentemente caímos em uma armadilha sutil, mas poderosa, a tendência humana de criar histórias desfavoráveis sobre nós mesmos ou sobre os eventos que nos cercam. Essa é a armadilha da narrativa negativa, que nos aprisiona em um ciclo de pensamentos pessimistas, perpetuando um sofrimento que muitas vezes é autoimposto. É como se, mesmo sem perceber, nos tornássemos os próprios autores de um roteiro que não nos serve, um roteiro que mina nossa autoestima e nossa capacidade de ver a beleza e o aprendizado em cada experiência. Que tal experimentar um truque que pode transformar a forma como você percebe a si mesmo e ao mundo? É o truque da reescrita consciente. Quando um pensamento negativo, limitante surgir em sua mente, por exemplo, eu sou um fracasso, pause, respire e conscientemente reescreva essa narrativa. Transforme-a em algo como: esta foi uma falha específica e eu posso, com sabedoria, aprender com ela. Mude a perspectiva do "isso aconteceu comigo", como se fosse uma tragédia pessoal, para "isso me dá uma oportunidade de crescer, de me fortalecer, de me tornar mais resiliente". Essa reestruturação é um ato de poder. Assim, Moderna, por meio da neuroplasticidade, comprova o que os estoicos já praticavam há séculos. O cérebro possui uma incrível capacidade de se adaptar às histórias que contamos a nós mesmos. Mudar a narrativa não é apenas um exercício mental, é, literalmente, reconfigurar as vias neurais do seu cérebro. Ao escolher conscientemente uma história mais empoderadora, mais virtuosa, você está criando novas conexões, fortalecendo caminhos neurais que promovem a resiliência e a positividade. Este é o efeito da neuroplasticidade da narrativa, uma ferramenta poderosa para moldar sua mente e sua percepção da realidade. A ética prática de Musônio Rufo, um dos grandes mestres estoicos, nos lembra que a virtude não é um estado inatingível, mas uma série de escolhas diárias. E essas escolhas incluem, fundamentalmente, como enquadramos nossos pensamentos. A vida, com seus desafios, é uma academia constante, onde podemos praticar a virtude e a sabedoria. O fator Musônio Rufo e a prática diária da virtude nos convidam a ser ativos na construção de nossa mente, a usar a razão para transformar cada experiência em um passo em direção à nossa melhor versão, a nossa serenidade mais profunda. Você já se viu em uma batalha incessante contra pensamentos indesejados, tentando empurrá-los para longe ou lutar contra eles com toda a sua força? Essa tentativa de anular a intrusão mental, paradoxalmente, lhes confere ainda mais poder e persistência, transformando sua mente em um campo de batalha interno. É como tentar conter uma onda do mar com as mãos. Quanto mais você luta, mais exausto fica, e a onda, inevitavelmente, passa. Essa resistência interna nos aprisiona em um ciclo de sofrimento desnecessário. Que tal experimentar um truque radicalmente simples, mas profundamente libertador? É o truque da aceitação radical do pensamento. Não combata o pensamento indesejado. Em vez disso, imagine sua mente como uma casa acolhedora e o pensamento que o perturba como um visitante que bate à sua porta. Abra a porta, convide-o gentilmente a entrar, observe-o com uma curiosidade serena, sem julgamento, sem apego. Reconheça sua presença e então, sem a necessidade de expulsá-lo com força ou raiva,
Permita que ele siga seu caminho, que ele se vá naturalmente. Apenas observe. Essa abordagem, que se alinha perfeitamente com a sabedoria estoica, é também a base de técnicas modernas como a terapia de aceitação e compromisso, ACT. A ACT ensina que a chave não é controlar ou eliminar pensamentos e sentimentos, mas sim aceitá-los, sem julgá-los, para que percam o poder de nos dominar. Quando paramos de lutar contra o que emerge em nossa mente, eles perdem sua força coercitiva e se dissipam mais facilmente. Essa é a abordagem da terapia de aceitação e compromisso, ACT, um caminho para a liberdade mental que ressoa com a calma estoica. Considere a bela e simples metáfora da nuvem no céu. Assim como as nuvens surgem, flutuam e passam em seu próprio ritmo, sem que você precise controlá-las ou afastá-las, seus pensamentos também surgem, permanecem por um tempo e, inevitavelmente, passam. Não tente segurá-los nem controlá-los, apenas observe. Você não está sozinho. A sabedoria atemporal te guia, e ela sussurra que a paz reside na aceitação e no fluxo. Sua serenidade responde à sua autodisciplina. Você já se pegou preso na teia da queixa constante, com a mente obsessivamente focada no que falta, no que está errado, no que poderia ser diferente? Essa é a prisão da queixa constante, uma tendência que gera pensamentos de insatisfação profunda e amargura, obscurecendo a beleza do presente e impedindo a manifestação da alegria. É como olhar para um jardim exuberante e focar apenas na única flor murcha, perdendo a visão de toda a abundância que o cerca. Que tal um exercício simples, mas profundamente transformador, que pode redirecionar seu foco e abrir seus olhos para a abundância que já existe em sua vida? É o truque da contemplação do simples. Convido você a agradecer ativamente, com sinceridade e presença, por coisas básicas que muitas vezes são ignoradas em nosso dia a dia. O ar que você respira, a água pura que bebe, a capacidade inata de raciocinar e de sentir, a própria existência de um novo dia, com todas as suas possibilidades. Essa prática diária, por mais singela que pareça, é um poderoso bálsamo para a alma. Estudos científicos modernos convergem com essa sabedoria ancestral, mostrando que a prática regular da gratidão pode ativar os centros de recompensa no cérebro, liberando neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que são diretamente associados a sentimentos de bem-estar, felicidade e contentamento. Este é o efeito dopamina e serotonina da gratidão. Uma prova de que a filosofia estoica não é apenas um conceito abstrato, mas uma prática com impactos reais e tangíveis em sua saúde mental e emocional. A gratidão pelo presente reescreve a percepção da realidade, literalmente. Marco Aurélio, um dos mais notáveis imperadores e filósofos estoicos, mesmo em meio a períodos de guerras intensas, traições políticas e as vastas responsabilidades que pesavam sobre seus ombros, buscava constantemente motivos para ser grato. Ele encontrava gratidão na própria existência, na oportunidade de praticar a virtude e de cumprir seu dever. Sua sabedoria em momentos de desafio é um testemunho de que a gratidão não é a ausência de problemas, mas a capacidade de encontrar luz mesmo na escuridão, de reconhecer a abundância em meio às dificuldades. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e agora ela sussurra gratidão. Você já se viu em um esforço silencioso e exaustivo para esconder suas próprias fragilidades, suas imperfeições, seus medos mais íntimos? Essa é a dolorosa tendência de esconder fragilidades que gera pensamentos de inadequação e um profundo senso de isolamento, como se ninguém realmente o compreendesse. É como se, ao tentar ser perfeito, você se afastasse da verdadeira conexão humana, construindo muros invisíveis que o separam do mundo e dos outros. Essa busca por uma imagem impecável pode aprisioná-lo em uma solidão disfarçada. Que tal experimentar um ato de coragem sutil, mas profundamente libertador? É o truque da coragem de ser imperfeito. Reconheça e, acima de tudo, aceite suas imperfeições com compaixão. Compreenda que elas não diminuem sua virtude, nem sua essência. Pelo contrário, são parte inerente da condição humana, da jornada de cada ser.
Quando compartilhadas com sabedoria e discernimento, suas vulnerabilidades podem se transformar em um poderoso ato de força, um elo genuíno com o outro, permitindo que a autenticidade se manifeste e a conexão floresça. Ao permitir-se a aceitação da vulnerabilidade e ao buscar conexões autênticas, aquelas onde a sua essência, com todas as suas nuances e fragilidades, é verdadeiramente aceita e acolhida, você pode experienciar um efeito fisiológico e emocional notável. Há um aumento na liberação de ocitocina, o chamado hormônio do amor e da conexão, promovendo sentimentos profundos de segurança e pertencimento. Esse é o efeito da conexão social e ocitocina, uma prova de que a coragem de ser imperfeito não apenas liberta sua alma, mas também nutre seu corpo e suas relações. Epicteto, com sua humildade estoica e sua sabedoria profunda, nos deixou um ensinamento fundamental. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Ele compreendia que o verdadeiro domínio próprio começa pelo reconhecimento honesto de nossas próprias limitações e fraquezas. Não é sobre eliminá-las, mas sobre compreendê-las e, a partir daí, construir a força interior. Essa é a humildade estoica de Epicteto, um convite a olhar para dentro com gentileza, a aceitar sua humanidade e a transformar o que antes parecia ser um ponto fraco em um alicerce para a sua serenidade e autodomínio. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e agora ela sussurra aceitação. Você já sentiu a incômoda sensação de ser manipulado, de que seus pensamentos e ações são ditados por pressões externas, por expectativas alheias, por um sistema que parece maior que você? Essa crença de que seus impulsos são controlados por forças invisíveis gera um profundo sentimento de impotência, como se você fosse um mero espectador da sua própria vida e não o autor. É como se estivéssemos em um jogo onde as regras são impostas por outros e nossa voz interior se cala. Que tal um truque que pode reafirmar sua autonomia e devolver a você o poder que sempre esteve em suas mãos? É o truque da reafirmação da autonomia. A cada pensamento que surgir em sua mente, a cada impulso que o mover, lembre-se com clareza e firmeza. Você tem a escolha final sobre sua resposta. Você não é um espectador passivo da sua vida mental. Você é, de fato, o autor, o criador, o regente da sua própria história interior. Essa percepção é libertadora, um convite a tomar as rédeas da sua mente e do seu destino. Ao reconhecer e exercitar consistentemente sua autonomia sobre os pensamentos, você ativa um poderoso gatilho psicológico, a maestria pessoal. Esse sentimento de controle e competência sobre sua vida interior é um pilar fundamental da teoria da autodeterminação, uma abordagem psicológica moderna que ressoa profundamente com a sabedoria estoica. Quando você se percebe como o agente de suas escolhas mentais, você reforça sua capacidade de agir com propósito, de alinhar sua mente com seus valores mais elevados e de manifestar a virtude em cada passo. A liberdade estoica, como ensinada por Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, enfatiza a liberdade inerente à razão humana e a nossa capacidade de agir de acordo com nossa própria natureza virtuosa, independentemente das circunstâncias externas. Ela nos convida a reconhecer que, mesmo diante das adversidades mais desafiadoras, nossa liberdade de escolha interna é inalienável. A liberdade estoica de Zenão de Sítio é a compreensão profunda de que o verdadeiro poder não reside no controle do externo, mas na soberania sobre a sua própria mente, no domínio dos seus pensamentos e na escolha consciente de viver com virtude. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e agora ela sussurra liberdade. Você já notou como a mente humana possui uma tendência inata a se preparar para o perigo, a antecipar possíveis ameaças, o que, por vezes, a leva a um excesso de pensamentos ansiosos sobre o futuro? Esse é o hábito de projetar o pior cenário, um ciclo vicioso de "e se" negativos, que nos aprisiona em uma teia de preocupação constante, roubando-nos a paz e a clareza do presente. É como se estivéssemos sempre à espera do desastre, impedindo-nos de ver as inúmeras possibilidades de crescimento e superação. Que tal um truque que pode desafiar e transformar esse padrão de pensamento? É o truque da inversão cognitiva.
Quando um pensamento "e se" negativo surgir em sua mente, por exemplo, "e se der tudo errado? E se eu falhar miseravelmente?", pause, respire e conscientemente inverta essa projeção. Pergunte a si mesmo: e se der tudo certo? E se eu aprender algo valioso e inesperado com essa experiência? E se eu me fortalecer de maneiras que jamais imaginei? Essa prática, por mais simples que pareça, tem o poder de abrir sua mente para novas perspectivas. Essa prática de considerar múltiplos cenários não apenas desafia o padrão rígido do pensamento catastrófico, mas também estimula a ativação do lóbulo frontal, a região do cérebro associada à flexibilidade cognitiva e ao planejamento. Ao exercitar essa capacidade de pensar de forma mais abrangente, você está treinando seu cérebro para ser mais adaptável, mais resiliente e menos propenso a cair nas armadilhas da ansiedade. Esse é o efeito da ativação do lóbulo frontal e a flexibilidade cognitiva, uma prova de que a sabedoria estoica e a neurociência se encontram na busca pela serenidade mental. A resiliência de Musônio Rufo, outro notável filósofo estoico, se manifesta na ideia de que as dificuldades não são apenas obstáculos, mas oportunidades preciosas para praticar a filosofia, para fortalecer o caráter. Ele nos convida a transformar o "e se" negativo em um "e como posso me sair melhor", em uma pergunta que nos impulsiona ao crescimento. A resiliência de Musônio Rufo na adversidade é um testemunho de que cada desafio, cada incerteza é uma chance de aplicar os princípios estoicos e de manifestar a virtude em sua plenitude, fortalecendo sua alma para o que virá. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e agora ela sussurra resiliência. Você já se viu em busca de uma solução instantânea, de um truque mágico que de uma vez por todas resolvesse todos os seus desafios mentais e emocionais? Essa é a crença, por vezes sedutora, do mito da solução mágica instantânea, que nos leva à desistência quando os resultados não são imediatos, quando a transformação não acontece de um dia para o outro. É como esperar que uma semente se transforme em uma árvore frondosa em questão de minutos, ignorando o tempo, o cuidado e a paciência que a natureza exige. Que tal um truque simples, mas de uma profundidade e poder inigualáveis, que sustenta todos os outros ensinamentos? É o truque da persistência inabalável. Compreenda que dominar seus pensamentos, cultivar a serenidade e a virtude é uma prática diária, contínua, assim como fortalecer um músculo do corpo. Pequenos esforços consistentes, repetidos dia após dia, com gentileza e disciplina, geram grandes resultados ao longo do tempo. É a constância que transforma a teoria em vivência e a aspiração em realidade, tecendo a resiliência no tecido da sua alma. A neurociência moderna nos oferece uma compreensão profunda desse processo, a plasticidade cerebral e a formação de hábitos. Ela comprova que a repetição de comportamentos e de padrões de pensamento específicos formam novas conexões neurais em seu cérebro. Essas novas vias neurais consolidam novos padrões mentais, transformando a forma como você percebe, pensa e reage ao mundo. É a prova científica de que sua mente pode ser reprogramada com a razão e a autodisciplina e que a constância é a chave para essa profunda transformação. A filosofia estoica, em sua essência, não é apenas um conjunto de teorias ou conceitos abstratos, mas um estilo de vida, uma academia contínua onde cada momento é uma oportunidade preciosa para aplicar os truques e aprimorar a arte de dominar a própria mente. A vida como academia estoica nos convida a ver cada desafio, cada emoção, cada pensamento como um exercício, uma chance de crescer em virtude, em sabedoria e em autodomínio. Lembre-se, você ainda tem tempo, mas não pode mais adiar a prática. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e agora ela sussurra constância. Chegamos agora ao santuário da mente, um espaço sagrado e intocável que reside em seu interior. A soberania reconquistada é a compreensão profunda de como a aplicação desses truques, que na verdade são chaves psicológicas, capacita você a ser o regente De seus próprios pensamentos, e não mais seu escravo silencioso. É a redescoberta de um poder que sempre foi seu, uma liberdade que não pode ser tomada por nenhuma circunstância externa,
apenas cedida por sua própria negligência. A paz duradoura não é a ausência de desafios, nem um mundo sem problemas. A promessa da paz duradoura é a capacidade de navegar por essas águas turbulentas com uma mente serena, controlada e com uma alma em equilíbrio. É a quietude que você encontra em seu interior, mesmo quando o caos se manifesta ao seu redor. Essa paz não é um destino, mas uma jornada, um estado de ser que se cultiva a cada escolha, a cada reflexão, a cada momento de presença. Por isso, este é um convite à ação constante, um apelo sincero para que você integre, de forma gentil e persistente, essas práticas em sua vida diária. Transforme a teoria em vivência, a aspiração em realidade palpável. Permita que esses ensinamentos se tornem parte do seu tecido existencial, guiando seus passos e suas escolhas. É na ação consistente que a verdadeira transformação acontece, no caminhar diário que a paz se solidifica. A percepção transformadora de Marco Aurélio nos lembra com clareza: não te perturbes com as coisas que não estão em teu poder. Mantenha a mente no que está em teu poder, e serás forte. E a sabedoria temporal de Confúcio ecoa essa verdade com profundidade. Nossa maior glória não reside em nunca cair, mas em levantarmos-nos cada vez que caímos. Essa resiliência mental, essa capacidade de se reerguer e de aprender com cada experiência é a verdadeira maestria que você está cultivando. É o seu caminho para a serenidade, para a força interior, para a vida com propósito. Esperamos sinceramente que este conteúdo tenha sido útil e proveitoso para você. Quero parabenizá-lo por ter chegado até o final do vídeo. Essa dedicação é um sinal inegável de que você busca, de fato, se tornar uma pessoa melhor. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu comentário. Mesmo um simples obrigado já me mostra que você acompanhou até aqui. Ainda não faz parte da nossa comunidade? Inscreva-se agora. O estoicismo é repleto de ensinamentos práticos que podem ser aplicados no dia a dia. Te encorajo a seguir explorando essa filosofia e, para isso, deixei aqui 2 vídeos cheios de sabedoria estoica para você continuar aprendendo. Até o próximo vídeo.